Estamos de volta com mais um G Beleza Podcast. E o tema de hoje é um tema que eu adoro. Para quem não me conhece, eu sou a G Max. Eu sou empreendedora, estou comunicadora e trabalho como mentora e consultora de negócios de beleza, onde eu falo de gestão. Então, para você que tem um salão de beleza, que é manicure, que tem um espaço de maquiagem, eu dou toda a orientação como mentora online ou presencial. Se for daqui de Indaiatuba, eu consigo presencial. Se não, é online. E o tema de hoje, gente, é um tema que eu adoro, porque o meu pai jogava, não, enganava, né, Claudião? Futebol. Treinava um time de futebol, de molecada. O meu irmão deu uns primeiros passos no futebol. Tem um sobrinho que é jogador de futebol. Então, o tema de hoje é futebol de base e formação. É algo que eu adoro, eu acompanho, eu assisto. Às vezes eu estou no carro, não consigo chegar em casa, eu ouço pelo rádio. O pessoal tá tirando sarro. Como assim? Você gosta de futebol? Adoro. E eu trouxe 3 pessoas assim especiais que entendem do assunto. São torcedores também, é lógico, né? Eu não sei. O meu cunhado, o Claudião, eu sei o time que ele torce, né? Eu não gosto muito, mas tudo bem, a gente atura, né? É parente, né? Então tem o Fábio Vidal aqui, que vai falar sobre o trabalho que ele faz como observador técnico no Fluminense. Um pouquinho da sua carreira. O Claudião como empresário, como pai de atleta, também acho que é legal a gente ter essa base. E o Emerson também como professor de educação física, como treinador. Vai ser um bate-papo bem legal. Obrigado por estarem aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente, falassem o nome e um pouquinho da formação. Eu começo? Sim, o Vidal é o mestre aqui. Bom, primeiro agradecer o convite, né, Gê? É um assunto que realmente eu sou apaixonado. Na verdade, é o que eu sei fazer. Se pedir pra trocar uma lâmpada em casa, eu não sei. Mas falar de futebol, eu fico até horas e horas falando, né? É um assunto muito pertinente, principalmente para esse momento que nós viemos passando dentro do futebol. Bom, meu nome é Fábio Vidal, sou ex-atleta. Tive passagem em alguns clubes aqui do Brasil, oportunidade de jogar fora também. E pós-carreira também tive algumas funções, né? Como coordenador técnico recentemente do Ercílio Luz, gerente de futebol do Primavera. Trabalhei como observador técnico do Fluminense, hoje não estou mais. Tá. Montei um projeto de garotos também, onde eu oportunizava, trazendo coordenadores, trazendo treinadores, fazendo amistosos, para que eles pudessem ser vistos e de repente a gente conseguir colocar eles no mercado, né? Tive a oportunidade de trabalhar como treinador do Sub-15 do Paulista de Jundiaí, entre outras funções também. É um canal no YouTube e, na verdade, hoje eu tenho um projeto que é meu, que, na verdade, é a menina dos meus olhos, que chama Futebol Sem Maquiagem. Você tá até com boné. Fazendo propaganda. Eu quero esse boné depois, hein? Eu quero um. Aproveitando o programa, né, de audiência, para fazer já um merchanzinho. Legal. Mas na verdade, a menina dos meus olhos, porque eu juntei tudo isso que eu acabei de falar e montei uma palestra, né? E diante dessa palestra também um podcast também, mas que eu consiga também, assim como nós vamos fazer hoje, levar o conhecimento dos bastidores do futebol, principalmente para quem está iniciando e sonha em ser um jogador de futebol, não só o garoto, como a família também. Legal. E o Emerson? O Emerson é de Indaiatuba. Isso. Eu estudei com a sua tia. Ela, inclusive, mandou um beijo. Betinha, você vai assistir a gente. Ó, um beijo aqui para você. Bom, meu nome é Emerson, né? Eu já trabalho com futebol desde 2010, então já se vão aí 13 anos. Como preparador físico, como treinador. Já Como passei... jogador, não? Só base, né? Tá. Não cheguei, não tive a capacidade e qualidade do Vidal, né? Mas, Forte. E já trabalhei em todas as categorias, do 11 até o profissional. Cada um numa função diferente, né? Às vezes como preparador físico, auxiliar e treinador. E estamos aí para bater um papo, para a gente conversar e falar disso aí, que eu acho que é o que nos move aí, a nossa paixão é o futebol, então estamos aí para conversar. Verdade. E Claudião, como pai de atleta? Então, eu sou pai do Jorge, né? Que é de categoria de base, do Red Bull, né? Então, eu vou falar a experiência que eu tenho acompanhando esse tempo todo, né? Família. Porque ele passou pelo futsal também. O Emerson foi treinador dele. O Emerson foi treinador no Primavera, né? Sim. No Sub-11. E ele passou pelo futsal, então eu gostaria de falar também do futsal. Legal. Eu acho que agrega muito Com certeza, né, Cláudio? para os meninos que estão na base, né?
E eu trabalho com marcenaria, né? Com móveis planejados. E a minha opinião vai ser como um pai de atleta, né? Sim, com Que certeza. eu não tenho conhecimento da formação da base que eles têm, por exemplo, né? Mas é legal. Por isso que você está aqui conosco, né? Gente, a gente sabe do know-how, não, do glamour, né, que existe por trás do futebol, né? Qual a importância da formação de base para esses jogadores? Porque falta, às vezes, a família não tem uma orientação adequada. O moleque gosta de futebol, gosta de jogar, mas a gente sabe que a base, a formação nessa fase da vida deles é extremamente importante, né? E é algo que vocês fazem com bastante maestria, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Pode. Eu começo? Bom, eu acho que, como o próprio nome diz, é a base, né? Eu acho que pra gente chegar lá em cima num profissional, a gente sabe que é muito difícil. E Tem uma trajetória aí árdua, é né? bem complicado. A gente sabe que não é apenas a qualidade que conta, não é apenas O a talento. vontade, o talento que conta. Eu estava até vendo uma entrevista essa semana que todo mundo presta atenção naquele Neymar, no pessoal que está lá em cima. E esse pessoal são apenas 4% dos atletas que existem no futebol. Você está brincando. 96% é o que rói o osso, né? É o que está no time pequeno. Não consegue chegar, né? Isso, é o que tá lá, é o que para no caminho, né? Então, assim, eu acho que a base é fundamental para poder se tornar jogador de futebol, né? Evidente. Só complementando um pouco o que o Hermes falou, é justamente isso. Na verdade, e também, né, quando a gente fala de glamour aqui, o futebol hoje ele mexe com a economia do país, Com certeza. né? Aham. Então a gente, com o nosso filho no sofá, a gente só olha a televisão e só passa coisas bonitas do futebol. E cai no que o Hermes falou. A gente vislumbra aquela situação do glamour. E aquilo ali realmente é o mínimo, né? Existe uma trajetória para chegar até lá e nem todos vão chegar até lá, na verdade. Mas assim, quando se fala em importância de base, a gente não pode olhar só para o atleta. A gente tem que olhar para o ser humano. Até porque, como esses números são reais, nem todos vão chegar. Eu tive a oportunidade de jogar com garotos na base, o Emerson também um pouquinho, que eram jogadores excelentes em questão de qualidade. Mas na transição, porque isso existe muito na base, o Jorge sabe, já deve estar passando isso, o Cláudio deve estar passando isso com o Jorge, que existem as transições, né, de categoria. E a transição mais difícil é a do profissional. É por isso que muitos jogadores de qualidade ficam na base, não conseguem passar, né? Então, assim, quando a gente fala de formação global e de importância de formar o atleta na base, não podemos olhar só como atleta, e sim como ser humano. E como todos não vão chegar, eu estou dizendo isso por quê? Porque a maioria desses atletas, a primeira coisa que eles pensam, e eu sou exemplo disso, é parar de estudar. Né? Parar de estudar. Então, se eles não têm dimensão o quanto que o estudo é importante para eles, tanto para aqueles que vão chegar, como para aqueles também que não vão chegar, né? Então, assim, se fala em importância de formação, e a base, como o Hermes falou, mas é em todos os aspectos, né? Não só olhar só, então ele é bom, então tem que olhar só, independente do que ele faz no extra-campo, para mim não, né? Isso acontecia muito, né? Hoje ainda a federação, Tá né? mudando um pouquinho, ainda está mudando um pouquinho isso aí, mas eu ainda acredito que tem lastro ainda para mudar e para melhorar em relação à formação na base. Eu vejo exemplo em casa, né, Cláudio? Com o exemplo do Jorge, né? O quanto ele estuda, o quanto ele é dedicado, mas a importância que a estrutura que vocês dão para ele como atleta, como ser humano, né? Essa rede de apoio, né, Claudião? Assim, porque a gente percebe que todas as crianças, atletas de base, eles têm um sonho em jogar bola e eles não têm, é como se eles não tivessem um plano B. Vai ser só jogador, né? E aí que cabe à família, aos pais, focar nessa parte de escola, fazer com que estudem, que tenham uma atenção na escola. E eu percebi também que alguns clubes, acho que todos, hoje já exigem que as crianças estudem, tenham boas notas e tudo mais, né? Eles cobram isso, né? Então, porque a escola é o certo, né? Independente se ele não conseguir ser jogador, ele vai se formar, vai estudar e vai jogar na várzea, por exemplo, né? Sim. Mas tem que estudar, tem que ir em frente. Legal. E esse processo de formação de futebol de base no Brasil, a gente percebe o seguinte, que existe hoje um certo profissionalismo das empresas que
Ou eu tô enganada? Do futebol, ou não? É, Ou um pouco mais de seriedade, né? Na verdade, Nessa é fase. como a gente tem falado um pouco aqui. O futebol hoje ele ficou muito. É um mercado, né? Isso. É um mercado até certo ponto, até um mercado de aposta. Mas com isso também vem o profissionalismo. Né? Até porque hoje, embora assim, há algum tempo ele já trata o atleta como produto, né? Eles sabem que se ele tratar bem esse produto, o retorno vai ser melhor. Então há sim A um vitrine investimento. fica mais atraente, né? A vitrine fica mais atraente. Aham. Então há um investimento muito grande na formação desse produto. Né? Até porque o Brasil ainda está entre os maiores mercados de exportação de atletas para a Europa, né? Que é o maior centro ali. E tem jogador de que exportação. a gente nem conhece aqui no Brasil, o cara faz sucesso lá Muito fora, Muito né? cedo, É muito e cedo, cada né? vez mais cedo ainda, né? Então, assim, é justamente isso. E por que também, né? Já pegando um ganchinho. Porque o mercado exterior, ele sabe que a gente tem a matéria-prima, mas eles ainda acreditam que o trabalho deles lá fora é melhor que o nosso aqui, a lapidação. Então, assim, quando eles conseguem vir aqui no Brasil, buscar essa pedra preciosa, Sim. e ainda conseguir terminar a sua formação nos seus clubes, que é a metodologia deles, para eles é muito melhor. Então por isso cada vez mais cedo, né? Você viu o Hendrick do Palmeiras, né? 16 anos. O Hendrick, na verdade, com 16 anos ainda, assim, pouca coisa ele vai ter que ajustar, né, Hermes? O Hermes ainda que trabalha mais assim, fora. Porque, assim, hoje ele já está no profissional. Hoje ele já convive com Verdade. todas as situações ali de formação, assim, de falar, o Hendrick precisa... O que ele vai ter que aprender é a metodologia do esporte, do futebol europeu, né? A forma como ele que joga futebol. Embora o Abel não esteja muito distante também, né? Eu acho que é uma das equipes que mais se aproxima, aproximam, né? né, do futebol europeu hoje no Brasil é o Palmeiras. E só para um contraponto... Por conta do trabalho específico do Abel. Isso, exatamente. Um contraponto dessa situação que o Vidal falou, tem os clubes que dão essa estrutura, que fazem esse trabalho de base, mas tem o outro lado também. O futebol, por ser um esporte onde utilizam o atleta como produto, existe muito aventureiro também. Né? Aquele cara que vai, busca ali na base, promete mundos e fundos e acaba Mas não dando hoje nada, ainda né? existe muito. Existe bastante. Cara, eu até vou falar um pouco, até porque o Hermes tocou nesse assunto para o pessoal que te acompanha entender o que é o aventureiro. Cara, eu tive uma oportunidade um dia, na época eu estava até pelo Fluminense, e eu fui conhecer um clube, na verdade, o Guarani de Palhoça, em Florianópolis. E eu recebo uma ligação. Um pai pedindo uma ajuda, que ele tinha um filho que jogava tal, e queria, né, que eu arrumasse um teste para ele. E aqui em Datuba eu tenho um amigo, que é o Renato Creato, e ele que me socorre nessas situações, né? Então, sempre quando alguém me liga, o Renato na época até estava no Primavera, hoje faz parte de um projeto dos meninos aí também muito bacana, depois o Hermes até pode falar, mas eu indiquei o Renato para o filho dele poder ir lá e fazer avaliação. Tá. Um mês depois, o pessoal da igreja descobre de uma situação aí no hospital, que uma mãe veio a falecer, deixando 6 filhos, inclusive um amamentando, né? Meu Deus. E aí o que acontece? A gente se reuniu ali, juntamos algumas coisas de imóveis, de dinheiro, de comida, né? De cesta básica e tal, e fomos levar. E a família morava em Salto, porque só ficou o pai, né, cuidando das 6 crianças, e aí nós fomos lá conhecer. E chegando lá tal, e a casa bem humilde mesmo, né? E aí, conversando com o rapaz, né, tentando ali, vendo os filhos, as crianças e tal, o pai começou a me olhar assim, diferente, né, tal, aí ele olhou assim pra mim e ele falou assim, eu tô reconhecendo, você não é o senhor Vidal, tal, né? Eu falei assim, não, eu sou Vidal, tá, o senhor, né, tal, mas humilde, tamanho humildade dele. Então, senhor Vidal, eu fui que te liguei um mês atrás pra falar do meu filho, tal, né, a coincidência da vida, né? Eu falei, olha, que bacana, e aí ele falou, não deu certo, tal, tudo bem. Mas para encurtar um pouco a história, ele falou assim, senhor Vidal, o meu filho estava jogando na quadra aqui do bairro outro dia, e um cara viu ele jogando e falou que ia levar ele pro Corinthians. E aí ele falou assim, me pediu R$300. Eu preciso de R$300 para levar ele no Corinthians, tal. E foi lá no início da semana e ficou ligando para ele. No meio da semana ele pediu mais 300. E no final da semana ele pediu mais 300. Encurtando a história, o cara não apareceu. Que é gente, que os pecado. aventureiros. Assim, isso pra mim
pra mim que trabalho com futebol, é o câncer que tem no futebol, é esses aventureiros. É. Porque assim, eles não vê o estrago que eles fazem numa família, eles não olham... E olha a né? condição, né? Eles não olham condições. Por exemplo, se tem um pai que tem condições de pagar 10 mil, o pai vai pagar 10 mil, porque ele tem condições. Mas eles não olham condições, ele não vê o estrago psicológico que ele faz numa criança, de imaginar que vai fazer uma avaliação no Corinthians, numa família, né, que se predispõe a pagar o preço. Então, assim, isso que o Hermes tocou pra mim é o câncer que tem no futebol. E, infelizmente, muitos pais ainda caem, porque esses caras, eles têm a lábia boa. Sim. Né? Eles têm um convencimento, Sabe eles têm a conversar, foto, sabe conversar, eles têm uma foto sabe, com o diretor do Corinthians, do Palmeiras, eles sabem E conversar. dependendo do grau de instrução dos pais, Aí acaba que caindo vai mais nessa, na fácil cilada. ainda, gente. Aí que vai mais fácil ainda. Eu tenho... O Claudião, eu acho que já passou por essa experiência, né? De as pessoas procurar você, de falar do Jorge. Fala um pouquinho disso. Não, que assim, além de clubes, né? Aí era pessoas assim, oficial mesmo do clube, né? Que procurou. Aham. Ele teve a procura uma vez, foi 2 observadores do Corinthians, mas era um pessoal que trabalhava no Corinthians mesmo, que eu fiquei conhecendo depois. Um observador do Palmeiras, que o Hermes até sabe, foi na época que ele estava no Primavera. Sim. Então era pessoal do clube mesmo, né? Agora o que eu já teve foi de investidor, de agente me procurando, oferecendo um monte de coisa e tal. E se percebia que você não sentia confiança, assim, pelo papo que o cara dava, tudo, você falava, não vou porque vai ser fria, né? Então verdade, tem que tomar cuidado mesmo, não tem como, né? Legal. E quais são os principais desafios, né, nessa fase de formação no Brasil? Porque a gente sabe, por mais que os clubes estejam preparados, esse dia mesmo eu estava ouvindo uma entrevista do Abel, do Palmeiras, e ele falando, né, que os clubes todos têm hoje toda a parte de tecnologia, fisiologista, nutricionista, né, para melhorar cada vez mais o produto que é o jogador de futebol, né? E realmente e acaba jogando de igual para igual. Depende do que? Da estratégia do cara, do técnico, de toda a comissão técnica que tá ali, né? E a gente sabe que tá muito a rivalidade não, mas a concorrência está mais leal, tá muito próximo. Tá muito ou não? Eu tô enganado. Não, ela tá leal entre os clubes com maiores, financeiramente, né? Os que tem mais... que tem condições. Entre os menores ainda continua desleal. Isso. Porque se a gente for pegar um Primavera, um próprio projeto que o Emerson tem, se um clube vem e quer o atleta, o atleta vai querer. Você não tem segurança nenhuma, não tem como. Nesse segurar. aspecto, sim. E aí, já respondendo a sua pergunta em relação aos maiores desafios, eu falo muito assim, eu pego um pouco da fala do Fernando Diniz, que nenhum clube está preparado para dar a educação que a criança tem dentro de casa, né, psicologicamente, né, falando sobre família, sobre aquela situação toda. O grande desafio que o atleta tem é ele saber lidar com situações que ele acredita que ele é o dono da própria vida. Vou dar um exemplo. A partir do momento que se você vai para um clube, para uma base, você acha que, bom, eu tô aqui longe dos meus pais, então eu posso fazer o que eu quiser. Esse é um desafio. Sim. Porque a partir do momento que ele cai nessa ideia, ele começa a tomar decisões que muitas vezes são erradas. Né? Eu costumo dizer assim que se eu ouvisse meu pai 50% do que ele me falava, minha carreira tinha se estendido muito mais, né? E isso que eu tive a oportunidade ainda de jogar em clubes... Você encerrou com quantos anos? Eu encerrei com 32, né? Assim, mas também por falta de sabedoria, por falta de conseguir entender o momento, né? Mas os desafios que eu digo assim, por exemplo, é o atleta entender que existe um preço a se pagar pelo sonho, né? Você ficar fora do seu ambiente, do seu habitat natural, da sua casa, já é pagar o preço. Né? Com certeza. E muitas crianças não estão preparadas para isso, psicologicamente. Então eu tive situações assim de levar o menino, na época eu tinha um projeto de levar o menino pro Bahia, né? Para fazer uma avaliação, para ficar lá 15 dias, né? E o menino bater e no mesma hora querer vir embora. E ele foi preparado no projeto, porque a gente preparava. Assim, o menino chegou um dia para treinar no projeto, nós fizemos uma peneira do Bahia ali em Itupeva. O menino foi aprovado pelo observador do Bahia. E aí ele falou, Vidal, você vai cuidar desse menino um mês. Quantos anos? 15 anos. Tá. 15 para 16 anos ali. E aí ele falou assim, você vai cuidar desse menino ali
durante um mês. Assim que ele ficar pronto, você liga pra gente e a gente agenda a avaliação dele. Falei, ok. O menino chegou no primeiro dia com a mãe, com o pai, com a avó, com o irmão, o cachorro, periquito e papagaio. Aí eu olhei aqui lá e falei, meu, alguma coisa... Jesus, né? amado. Alguma coisa tá estranha. Aí eu cheguei no menino e falei, na frente do Você pai, já da bateu mãe, a fotografia e falou assim, não vai dar bom. não vai dar bom, é verdade. Aí eu falei assim, viu, ô fulano, você já saiu de casa assim pra jogar e tal? Ele falou assim, eu já. E ele tava empolgado, porque já tinha saído na escola, já tinha saído na cidade, que né, ele tinha sido aprovado, que ele ia jogar no Bahia e tal, então ele tava naquela empolgação, né? E aí ele falou, eu falei assim, quantos dias você ficou fora de casa, assim, o máximo, assim? Ele falou, 2 dias. Eu falei, 2 dias foi o máximo que você ficou longe da sua família. Ele falou, ele ia ficar 15 dias no Bahia. Nossa senhora. Aí tá, aí do outro dia eu peguei ele e falei assim, no outro dia só mudava alguns personagens, sabe? Às vezes o pai não vinha, mas vinha outro cachorro. Mas sempre vinha é uma caravana acompanhando. sempre o moleque. vinha, né? E aí eu pegava ele e falava assim, viu, você vai pra um lugar que você não conhece ninguém, você vai levar uma mala grande, depois você vai levar uma pequena, a grande você vai fechar ela, vai pegar suas coisinhas do dia, vai pôr na pequena, e aquela pequena você vai usar, porque você vai estar num quarto, você vai ficar no pior quarto, na pior cama, e num alojamento que é totalmente diferente da sua casa. Perguntava pra ele, a hora que você tem fome, você abre a geladeira a hora que você quer? Ele falou, abre a hora que eu quero. E a televisão? A hora que você quer mudar de canal? Isso, muda a hora que quer. Então, você vai pra um lugar que você não vai ver cor de geladeira, vai achar que a televisão muda sozinho, porque você não vai ter acesso a controle remoto, porque quando você chega no alojamento, quem controla é os mais velhos, quem educa os mais novos são os mais velhos no alojamento, isso é uma rotatividade. Verdade, né? Depois você vai depois você vai replicar, porque aí você é o mais velho, você vai educar o mais novo aquilo que te ensinaram, né? Sim. Então aquela situação, se deram pastinha, você vai querer dar uma pastinha também, aquela coisa toda, aquela história de alojamento, né? Então eu expliquei tudo pra ele. O pai entendeu, G. O pai falou assim, filho, tá em tempo de desistir. Porque na pai já verdade, catou o modelo. pai entendeu, falou assim, meu, ele não vai Não ter tá preparado facilidade, pra isso. né? O pai conhece o filho. Aí só que o menino tava empolgado, não, pai, eu vou. G, chegou no dia da viagem, viajou eu e a mãe, estamos lá, tal, se apresentamos de manhã. Aí o gerente, na época era o Mota, falou assim, olha, agora o supervisor vai levar ele pro quarto dele, vai mostrar o quarto dele e tal, vai deixar as coisas dele. E o que acontece? Eu tinha um amigo que tava jogando no Bahia. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele, porque a gente só ia voltar à tarde. Aí eu falei, a hora que acabar o treino, sobe aqui na base pra levar a gente pro aeroporto. Ele falou, beleza. A hora que ele desce do quarto, ele junta na mãe dele aqui, assim, ó, eu costumo falar na palestra, que é igual o cachorro, assim, sabe? Quando junta assim, ó, juntou os dois, eu falei, não vai dar bom. Aí passaram a tarde toda, um dia um ia outro e tal. E aí a hora que o meu amigo chegou pra levar a gente no aeroporto, a mãe me vem em prantos, deu a volta, vem em prantos, chorando. Ela falou assim, Deus. Vidal, ele pediu pelo amor de Deus pra não deixar ele aqui. Então assim, é pagar o preço. E muitas Sim. vezes não estão preparados, né? Verdade. Que é isso que a gente tá falando, que é as dificuldades que tem também. E o projeto lá, Emerson? Não, a gente está com um projeto novo agora, né? Na Sociapan, a gente trabalha com as categorias menores, né? De 11 a 14 anos. E é base, né? A gente faz processo seletivo, mesma coisa que é feito na base. E estamos disputando um campeonato, que é a Interior Cup, que é... Tirando os grandes, né? Do estado, né? Que é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull. Os demais competem com a gente. Então é um projeto bem legal que a gente está fazendo. Pela Primavera. Não, é um projeto separado, né? Tá, Porque o Primavera, na verdade, agora eu não faço mais parte, né? tá. Quem passaram para outras pessoas e assim a gente assumiu esse projeto na Sociapan. Ai, que legal. E tá bem legal, tá rodando bem legal. Já estamos com 5 rodadas do campeonato. Estamos todos no grupo de classificação. Então tá bem legal. Eu queria só acrescentar uma situação dessa que o Vidal falou. Sim. Além disso, dessa situação da distância, da família e tudo mais, a base também, o atleta tem que se abdicar de muita coisa. Abdicar no sentido de festas, de aniversários, da cervejinha que todo mundo gosta. Porque conforme vai passando o tempo, vai ficando mais competitivo. E é uma seleção natural. Esses vão acabar ficando no caminho. Sim. Né? Então eu acho também que isso é algo que tem que ter muita atenção em relação a essas idades. Um pouquinho maior também, 17, aí 18 anos, 20 anos, né? Porque acaba ficando no caminho por extra-campo, né? Essa situação que o Vidal colocou, eu acho que no caso do Jorge é diferente, né? Ele começou a sair para jogar, ficar uma semana fora, muito jovem, né, Claudião? Foi, ele... Acho que era 9 anos.
Com 9 anos ele foi disputar a Taça Band em Tremembé. Ele ficou quanto tempo? Ele ficou uma semana lá. Não, 9 anos, gente. Com 9 anos. Ele ficou de boa, ficou em alojamento de escola, era um pessoal que a gente conhecia, os pais não foram, eu só fui no último dia, que eles chegaram na final, né? Mas ele ficou tranquilo, gostou muito. Depois ele foi, aí antes de ir para a base também, para time de escolinha, ele voltou na Taça Band aí foi em Taubaté, na cidade vizinha ali, ficou também, ficou tranquilo. Aí veio a pandemia, tudo parou, né? E pelo Red Bull ele já fez, eu acho que 5 viagens já. Ele adora, né, Cláudio? E fica sempre uma semana fora. Adora, né? gente, Então eu nunca tranquilo. vi. Mas assim, ele sempre falou que tem vontade de ir para alojamento e tudo mais, né? E o que acontece, né? No início do ano ele foi ficar em alojamento, ele já não gostou muito. Ele já viu que é pesado o negócio, que é uma disciplina bem rígida e tal. Aí ele até comentava às vezes comigo que assim, pô, ficar no alojamento, tem uns meninos de outro estado, no final de semana eu vou ficar lá com eles, não vou vir para casa um final de semana ou outro, né? Aí depois que ele ficou esse tempo, eu perguntei para ele, ele falou, não, final de semana eu quero estar todo ir para casa, Mudou né? de ideia. E aí quem sofre mais é esses que moram longe, né? Igual eu tenho visto lá quando eu vou ele treina lá no CT, onde os meninos ficam alojados, né? E às vezes você acaba conversando, conhecendo alguém, fazendo umas amizades lá. E o pessoal falou que o final de semana, por exemplo, tem menino lá que é de Brasília, de Cuiabá, Rio Preto, Rio de Janeiro. Então eles ficam, às vezes, o domingo no marasmo total, né? Assim, É muito tempo ocioso, né? Sem é o fazer pior nada, dia. né? Uma situação que eu tava vendo, inclusive semana passada, o Edmilson, que é da seleção, campeão do mundo, ele tava dando uma entrevista, inclusive no podcast, que ele acha que tem que ser algo que todos os clubes deveriam ter uma assistente social. Por conta dessas situações de atletas que vêm de muito longe, né? Pra estar próximo. Ele, inclusive, ele fala que no projeto dele ele tem, e ele acha que tinha que ser algo que se expandisse, né? Tivesse em todas as Na verdade, todos os clubes, na né? verdade, em Tem, cima não disso tem? aí tem Psicólogos também, né? Isso aí no clube formador é Isso, exigido. eles pedem, né? É exigido. Então. No caso do Red Bull, que eu vejo, eles têm um trabalho assim, né? Assim, alguns finais de semana, os garotos que ficam lá, eles levam para cinema, levam em shopping. Os jogos do Red Bull Bragantino, com frequência, eles vão assistir no Ai, que final de legal. semana. Até porque o né? CT deles é distante da cidade, né? É distante. É. O CD é distante, meu. É verdade, ali em Jarinu, né? Jarinu, É distante. Verdade. E qual que é o principal... Porque a gente sabe que tem muitos jogadores que não tiveram formação ou oportunidade de estar sendo formado na base, né? Que jogam na base, mas isso é pouquíssimos, né? Que chega no Que profissional? chegam no profissional, né? Minoria, eu acho. Né? É, Bem né? pouco. Tem alguns casos, lembro de alguns nomes eu lembro de assim, cabeça de Edson. Damião. Edson é o primeiro que a gente Damião, fala, né? Damião. É. Acho O que o Patrick- Ralf não passou por... Acho que o Patrick base de também. Paulo que foi achado na Taça das Favelas, é mas verdade. ele fez acho que um 20 ali, né? Mas assim, é primordial, recordo. né? Para o jogador que tem um planejamento de carreira, que queira seguir realmente como jogador profissional, que tenha passado por uma formação na base, né? Isso é nítido, né? Acho que até o Cláudio pode falar um pouco disso, Cláudio. né, Cláudio? Eu acho que sim, porque a base, por exemplo, eu sempre gostei de futebol, sempre brinquei na base e tudo. Aí eu ia jogar bola com meu filho, era uma coisa. Quando eu levei ele ele começou no futsal. Quando eu levei ele no futsal, o pessoal tinha toda uma metodologia, um lance, um jeito que tinha que bater na bola, um ajuste do corpo, tudo, né? Aí você vê, pô, eu não ia passar isso para ele nunca, né? Uhum. E no caso dele, uma recomendação que eu dou, que eu sempre tive isso na minha mente, é que o futsal para iniciar é ótimo, sabe? Por quê, Cláudio? Eu acho que o futsal é assim, na minha opinião, desenvolve umas coisas assim na criança, que primeiro, só joga 4 na quadra. Então ele o tempo todo ele tem que aparecer pro jogo e tá pegando na bola. Tá. Né? Então a bola está sempre passando no pé dele. E ele está sempre em situações de apuro, por exemplo. Ele não pode sair lá de trás, ele está sendo pressionado, ele tem que sair jogando, não tem jeito. Ele tem que se apresentar numa situação complicada e tudo mais. Tem um ambiente também, que eu acho que o ambiente do futsal, ele tem mais pressão. Quadra lotada, aquele barulho, né? Então a criança ali, eu acho que ela vai
Para mim, eu acho que no caso do meu filho, por exemplo, eu achei que foi Preparou ótimo. bem. Para ele, inclusive, ele ficou no futsal até o ano passado, né? E qual é o Ele- ideal? Quando vai pro campo, é legal manter o futsal? Então, De forma paralela ou não? eu sou meio suspeito pra falar que eu também gosto bastante do futsal, né? Ah, Eu acho que dá uma base muito boa pro campo. Com o pessoal que eu trabalho, eu peço para eles ficarem até os 12, 13, né? Porque a partir disso, de 14, 15, aí já tem que optar por um lado ou pro outro, porque daí também envolve a situação de alojamento, sim. situação de morar fora. Então, eu acho que até os 12, 13 anos eu gosto que participe dos dois. Inclusive, eu acho que a gente vai chegar na parte de seleção, mas uma coisa que no campo começa com 11 anos, né? Muita gente olha, eu como treinador, eu olho, quando vem pra gente, se o menino tem uma base de futsal, a gente já olha com outros olhos, daquele que vem apenas da escolinha. Por quê? O futsal também inicia a competição um pouco antes, né? Com 9 anos já está competindo, com 7 anos já está competindo. Então já vem pro campo de uma forma diferente. Né? Diferente daquele que vem da escolinha, que nunca competiu nada, nunca apenas trabalhou, foi mais para praticar uma atividade, do que aquele que já veio do futsal. Sim. Então, assim, pra gente também, que trabalha com o campo, a gente já olha de uma forma diferente. E como que é essa seleção de talentos? Esse olhar? Você que trabalhou como Só complementando? complementando Sim. também. Eu também sou muito suspeito a falar do futsal, porque eu também vim do futsal, né? Verdade. Sou oriundo do Tejusa, né? Ah, é mesmo, a Vidal. maioria dos jogadores aqui de Indatuba, o próprio É Deco mesmo, também, o Deco, Nando, né? O Dinho. O próprio Dinho Todos. também. Todos passaram pelo Tejusa, né? O Tejusa também, inclusive, formava muito bem. E o futsal em si, ele te dá uma dinâmica muito boa. A Né? gente vê aqui o Ronaldinho, o Fenômeno. O próprio O Neymar, próprio Neymar, a grande maioria, todos a vieram. grande Robinho, maioria. né? Robinho. Então, assim, e a transição ela tem que ser feita justamente pelo que o Emerson falou, porque senão um começa a atrapalhar o outro. E aí eu deixo um parênteses aqui para aqueles pais que gostam de futsal, de manhã, campo à tarde, né? Esses dias eu vi um cara falando, um especialista, hoje eu esqueci o nome dele, mas que, assim, isso eu carrego comigo em relação à água demais mata planta, né? Hoje o menino é novo, ele está em formação, ele aguenta. Mas lá para os seus 29 anos, 30 anos, o corpo vai cobrar dele. A forma com que ele foi formado, né? Então, assim, calma, né? Aos pais, né? Que tem muitos pais têm um desespero do filho, aquela coisa toda. E vai comendo pelo carro, né? Vai almoçando um lanche no carro e já vai para outro jogo e tal. Então, assim, calma que vai dar certo. Então, assim, na seleção, na verdade, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Fluminense, o que eles passavam para nós, e o próprio Fluminense também tem um trabalho muito forte os times do Rio, né? Em relação ao futsal. Todos os times têm um futsal muito forte, eles têm a parceria e tem já aquelas transições, né, para o campo. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Fluminense, o que o meu diretor falava para nós, assim, que era um clube que chega a caminhões de jogadores, que também é um desafio para os atletas. Eles têm que estar sempre em estado de alerta. Por quê? Porque a partir do momento que ele esmorecer, vai chegar um cara que está melhor que ele vai perder a vaga, Sim. né? Então, assim, o que ele falava pra gente, assim, eu falo, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, né? Então não adianta encher aqui de jogadores e não ficar nenhum. A gente quer realmente que vocês tragam um ou dois, mas que fiquem, né? Quando a gente saía para avaliar os jogadores, o que mais a gente avaliava? Era a intimidade que ele tinha com a bola, né? A relação dele com a bola. Muitas vezes, às vezes, vai fazer dar um exemplo aqui, claro. Tem o projeto do Emerson lá com o Diego, o Renato e o Wagninho. Vai vir o olheiro do observador técnico do Flamengo ou do Fluminense. Muitas vezes a criança ela não consegue lidar com isso. E muitas vezes ela quer fazer aquilo que não está acostumado. Fica ansioso. A maior dificuldade que a gente vê, né, a gente que trabalha com futebol, é o pai, quando o pai vem e fala assim, pai, mas ele joga com meninos mais velho, ele vai bem, não sei o quê, porque ele está no ambiente natural dele. Sim. Mas na escola ele é o melhor. No campinho lá da frente de casa ele é o melhor. Tá, mas a hora que ele entra no alto rendimento com meninos da mesma qualidade ou mais, que é o momento dele mostrar. E muitas vezes ele não consegue. Até porque psicologicamente ele trava. Né? Porque Imagino. assim, é diferente dele. Às vezes, né, eu tinha um amigo, o próprio Rubens Júnior com o Deco, eles tinham um site que chamava Cracknet, né? Que eles treinavam os meninos, eles selecionavam os meninos,
os pais filmavam os meninos jogando e mandava para eles selecionarem lá para eles tentarem encaixar nos clubes. E às vezes o pai fazia vídeo dele treinando no quintal de casa, né? Então esse pai, que a gente tem visto muito é o pai, a maioria dos pais tem um Neymar em casa, né? Todos os pais, pô, meu filho joga igual o Neymar e tal, aquelas coisas. E até fala que muitas vezes ele não pode rotular isso. Porque assim, Jorge é o Jorge. E própria cobrança Vem da em criança, cima. né? Porque ele dá uma pedalada, é o Robinho. E aí a cobrança vem como se ele fosse o Robinho, né? E não é isso. Então assim, né, não fugindo um pouco da resposta, é a relação que a criança tem com a bola, é a tomada de decisões dele. Hoje se pede muita intensidade, que é justamente o que o futsal te dá, é toda hora tacar a bola, por mais que seja grande, mas você tem que aparecer. O que a gente vê também, às vezes, em avaliação, né, Hermes? Aquele menino que fica com medo, ele se esconde da bola. Ele se esconde e não pega na bola. Se esconde atrás da marcação, né, para não receber a bola. Então, assim, é tudo isso. Interessante. E assim, eu só complementando o que eu penso assim, que a avaliação, quando existe bastante ainda a situação de peneira, mas ainda é muito comum? Tem bastante. Tem. Mas aí você vai pegar um ou outro, e aquele que às vezes não conseguiu por uma barreira psicológica, não conseguiu fazer, acaba passando despercebido. A gente tem costume lá, desde quando eu estava no Primavera, agora no projeto, a gente deixa o menino pelo menos 1 ou 2 semanas lá treinando. Porque aí ele vai se adaptar com os companheiros, vai estar num ambiente mais confortável para ele, para daí ele poder mostrar alguma coisa. Sim. Porque às vezes numa avaliação só, o menino pega 1 ou 2 vezes na bola e acaba não passando despercebido um talento. Então, a gente tem isso com a gente de ver várias vezes, não apenas uma vez e já dispensar, entende? Entendi. Rogério, só fazer uma meia-culpa aqui, que eu já fui desses pais que o Vidal falou aí. eu não quis dar uma direta, saía do futsal pro campo, do campo pro futsal. Eu lembro, Claudião. Claro. Era uma loucura. Mas vou aproveitar, eu vou agradecer a meu patrocinador aqui. Mateuzinho, se você puder colocar. Já tá aqui. Nossa, o rapaz é rápido aqui. Você joga futsal também, Mateuzinho? Espaço Reinvente-se, da Vânia Coutinho e da Gisele, mãe e filha. Elas atendem ali na rua Paul Harris, 494, no Office Center, Cidade Nova. Elas fazem todo o serviço de podologia, reflexologia, manicure, pedicure, sobrancelha, epilação e auriculoterapia. Obrigada, meninas. Obrigada pela confiança. Obrigada pela credibilidade. Agora me fala uma curiosidade. Existe uma diferença muito grande no que se pratica aqui na formação no futebol de base no Brasil e do exterior? Existe uma discrepância muito grande ou não? Porque a gente sempre foi, Brasil é país de futebol, tem muito craque. Só que os caras foram se profissionalizando, foram chegando, né? E a gente viu. Eu acho, só antes, Vidal, eu acho que a principal diferença, na minha opinião, é a estrutura. É o investimento que eles fazem. Em tecnologia, isso em base. No Brasil hoje, a gente, assim, eu estava lendo sobre isso também. Acho que o Flamengo é o time que mais investe na base hoje, acho que é 4,5 milhões. Meu time, meu time. O Palmeiras é o segundo, 3,5 milhões. Mas de um pro outro já vê uma diferença grande. Quanto que o Flamengo? O Flamengo é 4,5 milhões e o Palmeiras 3 milhões na base. Que hoje é os que mais investem. Os outros é abaixo de 1,5 milhão, 2. E você comparar com uma Europa, é muito diferença. Então eu acredito, claro que... Tem um caminho ainda. Isso, claro que também profissionais capacitados, né? Todas as outras coisas que envolvem, mas eu acredito que principalmente é isso, esse investimento, essa estrutura que oferece para os profissionais, né? Não sei se eu... Quer falar, Claudio? Então, ele falou de investimento, eu acho que quando se mexe com base, mexe com os atletas, né? Um problema que eu vejo hoje é o seguinte, é que pra gente que é pai, tem um custo tremendo, né? E às vezes eu penso que alguns clubes pedem talento, porque o pai não tem condição de levar o menino, nem de comprar material esportivo pro menino jogar, custa, né? Até certo ponto, às vezes eu acho que ficou meio elitizado, sabe? Porque eu vejo assim, o Jorge, ele tem os jogos dele, é tudo por conta da gente. Transporte, tudo. E treinar, que ele mora em Datuba os treinos eu tenho que levar tudo, todo dia. Né? E, então, por exemplo, ele vai jogar em Santos. Aí ou eu tenho que levá-lo até Jarinu para ele de ônibus, ou tenho que levar para Santos. Né? Então já você pega o gasto de gasolina. Exato. E tudo. Chuteira, por sua conta. É tudo isso daí. Então eu penso assim, que acho que tem muita
criança de baixa renda que joga muita bola que não consegue entrar num clube de base ou entra e não consegue ficar porque não dá. Porque não dá, o cara e às vezes tem que largar o trabalho para poder levar a criança, então muita gente não consegue, né? Aí, outro dia eu tava pensando, falei, pô, até certo ponto parece que tá elitizando o futebol nessa parte aí. Sim. Acho que os clubes deveriam investir. O atleta é muito diferente, que já tá num nível que um clube ou um empresário investe, ou ele tem que ter uma condição para poder se manter. Infelizmente é isso. Eu sou muito crítico em relação à pergunta, na questão de diferença de formação, porque eu acho que nós estamos, no Brasil, nós estamos querendo copiar a forma de desenvolver o atleta aqui e copiar da Europa, digamos assim, e na verdade acabamos robotizando os nossos atletas, né? Então, assim, a forma de treino, muitas coisas que têm sido passadas, que tem sido a metodologia, na verdade, assim, Tá trazendo muita metodologia de lá pra cá? Muito. Na verdade, veio de lá. Então, assim, para ficar um pouquinho mais claro, os nossos melhores treinadores brasileiros, vou citar um aqui, o Cilinho, né, que foi um exímio treinador, ele não deixou literatura. E antes dele também não teve literatura. E quando alguém parou de jogar bola e falou assim, pô, quero estudar sobre futebol, o que ele fez? Ele foi para a Europa, porque lá tinha literatura. Metodologia, né? Metodologia. Então eles aplicavam a literatura, né? Então, assim, o que acontecia? Só que a literatura de lá, ela foi feita com base de como se defender do Brasil. Um exemplo assim. Eles se preocupam mais em se defender e não tomar gol, se eu tiver errado, o Emerson, do que fazer gol. Ou seja, por isso que as pessoas falam, pô, mas o futebol hoje tá muito chato. Não tem aquela coisa, não tem aquele cara... os caras reclamam de que não tem gol de falta, que não tem aquele o drible, não tem aquele cara que vai pra cima, não tem aquela variação de jogada, então tá muito robotizado. Se a gente for ver, e aí eu também tenho que criticar, porque eu fui muito frustrado nessa última Copa, cara, o Tite não tinha plano B. Não tinha. O Tite não tinha plano B e a seleção brasileira, ela ficou altamente vulnerável. Ficou refém de um sistema. Ficou refém de um sistema que, quando foi marcado, não conseguiu sair. Então, assim, se a gente for abrir um leque aqui, a gente vai ter horas e horas de assunto para falar aqui, inclusive do que o Claudião falou. Realmente, o futebol hoje está elitizado. Porque, assim, e aí tem um outro ponto, né, Claudião? Porque o menino, o atleta, ele vai olhar para o lado, vai olhar para o lado, e o menino do lado tem um empresário que ele já pediu uma chuteira do momento, ele já pediu um celular da hora, né, do momento ali, cara, e o pai não tem condições, né? Então, e o que acontece, né, partindo para essa linha? Muitas vezes o pai se vende, que isso também acontece, Gê, por um par de chuteira, por um celular e muitas vezes até por uma casa, né? Porque o pai muitas vezes não tem realmente condições. É verdade. A minha primeira formação na faculdade foi educação física. E eu estudei com o Valmir, que é pai do Luca, do Atlético Paranaense. Meu, adoro esse cara. Olha, eu ia falar dele. Eu adoro esse cara e é um exemplo pra mim. Ele jogou comigo no Sub-11. Ele falou, Ele agora não tá mais no Atlético Paranaense. Não, tá no Goiás. Inclusive fez um gol contra o Corinthians no final de semana. Foi mesmo. Eu até ia falar dele, Gê, porque ele tem um exemplo. O Luca? E o Valmir falou pra mim assim, sabe o que eu falo? Porque ele faz umas palestras pros pais, educando. Converso muito com ele. O Valmir é muito gente boa. Aí ele falou pra mim assim, cara, eu falo o seguinte, tem dinheiro pra comprar chuteira? Se tem dinheiro pra comprar chuteira e material esportivo e condições de levar o atleta nos treinos, não precisa de empresário. É isso. E ele faz esse trabalho legal de conscientizar, de educar os pais, né? Eu liguei pra ele, Gê, acho que uns 4, 5 anos atrás. Primeira vez que eu liguei pra ele. Na verdade, eu já conheci o Lucas, que tinha trabalhado com o Hermes, com a gente aqui em Indatuba. E o Lucas estava no Atlético Paranaense e estava na seleção. Sim. E eu tô almoçando num restaurante, um amigo meu, dono do restaurante, fala assim, pô, ele sabe que eu era cunhado do Deco, falou, pô, vocês estão com esse negócio de empresariar aí e tal, por que vocês não empresariam o Lucas? Eu falei, que Lucas? Ele falou, o Lucas Halter tá no Atlético Paranaense. Pra mim, o cara tá numa seleção brasileira, independente de qualquer idade, ele já tem empresário. Sim. Né? Ele já tem empresário. Eu falei, o Lucas? Ele falou, não, ele já deve ter empresário. Eu falei, não, eu conheço a mãe dele, não sei o que lá, tal. Aí o que eu fiz? Falei, verdade. Falei, liguei pro Lucas. Falei, ô Lucas, tô sabendo que vocês estão procurando empresário. Meu pai tá procurando. Pô, liguei pro Valmir.
Me passa o número do seu pai. Cara, e aí, o Valmir é um cara assim. Eu já fiz na pandemia, como que tinha aquela coisa, live, né? Live. Fiz uma live com o Valmir. O Valmir é um cara que quer trazer ele pro podcast do Futebol Sem Maquiagem. É um cara que pra Não. mim é um exemplo Ele é. de pai. Porque aí eu fiz uma pergunta pra ele assim, Valmir, me fala uma coisa. Cara, o Lucas tá na seleção brasileira. E até hoje vocês não têm empresário. Que é justamente Sim. isso. Sou Vidal, até hoje eu não achei que eu não precisava de empresário. E não precisei. Só que hoje chegou no momento Que que ele eu já preciso, porque Sim. agora ele já tomou uma dimensão diferente. Uhum. E ele realmente precisa de empresário agora. Cara, é sensacional. Não, isso, o Valmir, a gente fez faculdade em Sorocaba. Gente, Valmir, eu vou entregar você aqui, cara. Ele ficou os 4 anos de faculdade com o mesmo caderno. Gente, Valmir é um sarro, é um sarro. É bom os alunos dele saber disso aí. Qual que é a principal preocupação e orientação que vocês têm quando o atleta está na transição? Saindo da base e indo para o profissional. Que tipo de orientação para a família, para o atleta que vocês acham que tem que ter? Eu acredito que é a pressão, né? Quando você tá, principalmente nos times maiores, você tá numa base, é diferente a cobrança. É diferente essa... Mas eles têm essa preparação na base, nessa formação, dentro do clube, não tem? Então, mas mesmo assim, quando você tá num sub-15, sub-17 de um time como um Corinthians, você tem uma pressão. Quando Verdade. você chega num profissional, se você falhar, se você errar, a torcida que tem, cair em cima... Então, eu acho que é uma dos problemas aí dessa transição de... A gente tem um exemplo, o Lulinha, que na base do Corinthians, ele foi artilheiro, melhor jogador de todas as categorias. Chegou no profissional do Corinthians e não conseguiu jogar. Nossa, Então a gente não verdade. pode falar da qualidade do atleta, que ele era muito bom jogador. Aham. E a gente também não tem a ciência do que possa ter acontecido, também a parte externa do atleta. Mas no profissional ele não conseguiu jogar. A gente pode colocar isso também como uma pressão da torcida, uma pressão do ter que acertar, do ter que fazer, e em cima ele não conseguiu. Então acho que pode ser um dos fatores também, das orientações que pode ser dada para os atletas, né? Mas o Vidal pode falar melhor que eu nisso, porque Não. ele já foi... Não. Na verdade, assim, eu acho que realmente é um ponto muito bacana, Gê, porque isso não é trabalhado, Não é. né? Isso não Por isso se é que eu- trabalhado, né? Então, o que acontece? Existem as transições, que a gente até falou um pouquinho aqui, que é do 13 pro 15, do 15 pro 17. Não, só uma coisa, nessa transição dos menores, um dos maiores problemas é a maturação dos atletas. Uhum. Porque, por exemplo, hoje a federação ela tem os campeonatos anos ímpar. 11, 13, 15, 17. Ah, eu falo que é ano bom, ano E, ruim. então, né? e além, dos Eu anos, vi isso. além do ano bom e ano ruim, desse menino que tá no ano ruim, ele não tem uma competição, tem também aqueles meninos que nascem em janeiro e aqueles meninos que nascem em dezembro. Uhum. É. Então já tem um ano de diferença. Então, Verdade. nessas categorias menores, isso conta muito. Força, velocidade. Tem os meninos que nasceram em janeiro, tem uma diferença do menino que nasceu em dezembro. Então ele já está muito mais maturado, mais forte, até mais consciente de jogo do que o menino que nasceu em dezembro. Então na faixa etária de base, isso é um dos grandes problemas também. Tá? Ah. Eu vi o Dorival falando sobre isso, né? O Dorival falou sobre essa situação aí. Então, assim, na verdade, existem as transições, mas são transições naturais, de um ano bom, um ano ruim. E ali você só tá brigando um ano que você vai jogar e um ano que você vai ficar no banco tentando brigar para jogar se você tiver ali. Então, só que você vai brigar sempre com 2 anos, né? Com o seu ano bom e o seu ano ruim. Quando você chega no 20, isso já muda. Já são 3 anos, 3 idades. Ou seja, quando você chegar no 20, você é primeiro ano de sub-20. Aí você tem mais 2 caras na sua frente. E quando você chega no profissional, que aí o negócio fica mais difícil ainda. Jesus. Porque você com 20 anos, você já vai estar jogando com um cara de 32, Isso. com um cara de 26, com um cara que já rodou o Brasil todo, time grande, que já sofreu todo tipo de pressão. Eu vejo isso, esse tempo atrás o Emerson, que é palmeirense, vai falar, o Hendrix sofreu uma pressão da imprensa. Ah. Porque ele tinha que Verdade. fazer gol, Ficou porque ele tinha 9 que jogos resolver. sem Ele fazer falou, gol. gente, mas Ai, que eu não pecado. falei que eu sou artilheiro. Ele, em momento algum, ele falou. Mas que bom. Mas, né, então assim, mas a cobrança no futebol ela é muito grande. Então, assim, quando a gente se fala de profissionais, como nós citamos aqui uma assistente social, uma psicopedagoga, uma psicóloga, ela é muito importante na formação. E nem que a gente tá falando que isso vai ser a solução dos problemas na hora que chegar no profissional. Sim. Mas vai ajudar muito, porque isso é muito desafiador. Você passar para uma criança, porque até os seus 20 anos ainda, ou 17 anos, para mim ainda é criança em formação, Sim. o que ele vai enfrentar, porque é um campo minado.
Verdade. É o que o Hermes falou, é diferente a pressão que você vai sentir no profissional do Primavera e uma pressão que você vai sentir no 20 do Corinthians disputando uma Copa São Paulo, com o estádio cheio. Não é verdade, Hermes? Então, assim, é muito difícil em relação a isso. Ô, Claudião, eu vi que esse ano o Red Bull começou a fazer um trabalho com os pais de alguns temas, né, para serem trabalhados, né? Assim, eles fazem uma reunião Com a família. por mês com a família, né? Ah, Trabalhando em alguns temas, né? Os mais variados, né? Sobre a questão do empresário, sobre a parte psicológica, a questão da transição, né? O exemplo que eu tenho do meu filho, no caso, é que como esse ano ele já foi treinar com os maiores, eles... Sub-15, né? Não, ele Não. tá treinando com os dois, com o 14 e com o 15. Ele Mas tem mais- 13. E com o 14 ele tá jogando. Então, e ele tava com 12 até outro dia, né? Que ele não tinha Verdade. feito aniversário, nada. Então, o que acontece? O pessoal me chamou para uma reunião. Participou eu e ele da reunião. Aí eles explicaram como ia ser a transição, né? Eles têm uma psicóloga, conversou com ele, né? E eles deram algumas orientações, que entrou o que ele falou, da questão da maturação, tal, de que ele ia jogar com meninos mais fortes, ele teve que mudar certas coisas no jogo dele, ele teve que tentar, evitar Diminuir mais o o contato, tudo, nesse momento, para ele conseguir jogar, né? No caso do 14, ele está conseguindo, que ele tá jogando, tá titular no time, tá super bem, né? No 15 ele só foi para jogo assim, mas não entrou, não, desculpa. Então acho que é difícil mesmo essa transição, porque eu já percebo que às vezes ele reclama, né, que não é a turma dele lá de trás, né? Então ele chegou ali, às vezes ele não recebe a bola. Ele fala, pô, acho que esses moleques tá com panelinha, essas coisas, né? Pô, E tem isso, eu falei, né? mesmo Muito. se você não recebe, você se apresenta. Natural. Né? Se apresenta. Se o cara não te tocar 10 vezes, você se apresenta 10 vezes Medo- para medo ele. de perder o Pra espaço, receber, né? né? Então, É uma ameaça, a né? transição acho que é difícil em espaço, todas é. as fases, né? Não tem jeito, né? E quais são as principais competições de futebol de base no Brasil? Tem aquelas que são as tops, né? Das Que- categorias menores, aqui do estado de São Paulo, é o sub-11. Tem o Paulista, né? 11 e 13 do Paulista. Ah, Né? E aí tem as outras categorias, 15, 17 e 20 também Paulista, só que daí o 15, 17 e 20 já tem estaduais e nacionais, né? E internacionais também. Mas dos pequenos aqui no estado de São Paulo é 11 e o 13 do Paulista. E tem legal. os paralelos, né? Igual tem a Paulista Cup aí, né? Que todos os clubes grandes disputam, né? A Paulista Cup, a Interior Cup, que é os clubes do interior aqui que fazem. Tem esses paralelos, mas da federação mesmo é o Paulista 11 e 13. O que teve o ano passado, que foi aqui em Indaiatuba, lá perto da Toyota? Ali é a Ibercup. Ibercup. Ibercup, Ah, tá. Iberliga. É. Nossa, eu fiquei abismada, moleque do país todo. É É muito porque- grande essa competição. É porque essa competição, ela tem muito observador, né? E ela leva também para nível internacional. É, até. nível Isso que eu falar, mas a base dessa competição é Campinas. E por que foi aqui em Indaiatuba? Não, não é? ela Ou não não? tem base. Ela Ela Ah, tá. ela é o país inteiro. É rotativo. Eles fazem campeonatos em diversos estados e trazem os campeões e vice para disputar em um espaço. Aí esse ano passado foi aqui em Indaiatuba. E aí o campeão e o vice da Indaiatuba vai disputar o Portugal e Espanha, se não me engano, né, Zé? Isso. Eles pegam os campeões e disputam esse mundial. Só Mundialito. que é um campeonato caro também. Muito caro. Os pais, tudo tem que arcar Isso que eu ia com as falar, despesas, porque alojamento, alimentação, hospedagem, os pais acompanham, porque são crianças, né? Cara, Não. assim, eu vejo Não é? umas coisas assim que eu olho assim, é absurdo. Mas né? Então, assim, é o que hoje está oferecendo, né? É. Então, por exemplo, assim, infelizmente, cai no que o Claudião falou no início. O futebol tá muito Elitizado. elitizado, porque assim, quem tem condições vai pagar. Agora, assim, o que acontece também? Tem aquele time que tem um menino ali que é o melhor do time, mas não tem condições. Cara, eles vão fazer das tripas corações Pra pra levar ele no levar o meio. menino, porque sabe que ele é Às importante vezes, pra às equipe. vezes tira dos demais, É. paga um pouquinho a mais cada É. um pra poder levar, carregar ele. junto. Entendeu? Então, mas eu sou muito crítico em relação a essas coisas, é bom nem falar muito. Qual que é essa relação de clube, escolinha de futebol? É uma relação amistosa? Tranquila? Acho que... Na verdade, assim, depende. Porque tem alguns lugares que não. Vou dar um exemplo aqui em Indaiatuba. O tempo que eu estava no Primavera. Tinha bastante dificuldade em relação às escolinhas. Por conta de
O cara que é empresário, tem a escolinha, ele não quer perder a mensalidade. Porque ele não aqui quer tem perder... muita escolinha, né, gente? Então, ele não quer perder a mensalidade, ele não quer perder a qualidade do jogo dele, do menino que é diferente. Então, ele não quer perder o menino para um time mais competitivo. Então, tinha essa... Aqui, eu tô falando aqui que eu tenho mais conhecimento. Agora, quando é uma situação de clube grande, aí ele já libera, porque daí vira um marketing para a escolinha. Ah, Bem, tá. Entendeu? Verdade. Então, assim, é complicado essa situação de competição de clube e escolinha. Então, é bem difícil. Eu vejo muito isso que o Hermes está falando. Eu tive isso aí, porque, na verdade, quando eu parei de jogar, que eu montei um projeto no 15, Eu trabalhei para você. né? O Hermes esteve lá com a gente. O nome do projeto era Por que Vidal vocês deram Esporte. risada? O que aconteceu? Não, porque ele teve lá, né, no projeto. Já foi meu funcionário. Já foi. Meu... Hoje não é funcionário que fala, como é o meu... Colaborador. Colaborador. Já fui colaborador do Desculpa. Vidal. Aí, o que acontece? Quando eu montei o projeto, logo quando eu parei, porque a maioria dos projetos de escolinha, hoje tem, né? Hoje já se mudou um pouco aqui, mas na época que eu montei, poucas escolinhas eram de ex-atletas. Né? E eu sou muito daquilo, o Hermes sabe disso. Você só dá aquilo que você tem. Cara, esses dias eu tava pensando assim, como que você vai passar para um menino a experiência de você ser dispensado de um clube e tá enfrentando uma rodoviária, tendo que voltar para casa e explicar pros seus pais? Cara, só quem viveu isso. É, Não é verdade, verdade? sentindo a pele. Pô, como que você vai... Ou seja, a escolinha é justamente isso que o Hermes falou. E eu era muito contra em relação à escolinha. Tanto que depois eu fui obrigado, não, desculpa. Mas eu montei uma escolinha, tanto que não vingou, que era a cracknet do... Porque assim, é muito mensalidade, né? E vê muita criança como cifrão. Pensa na quantidade. Pensa na quantidade e perde a qualidade, você não ensina e tal. Então por isso que eu sou um pouquinho pé atrás em relação a isso. Não são todas, tá? Abre um parênteses. Só que quando eu abri o projeto aqui, era um projeto de alto rendimento, que a gente ia oportunizar, que a gente tinha os contatos, que a gente tinha... Só que acontece, as escolinhas não se falavam entre elas. Elas não se falavam. E quando eu montei o projeto, que era totalmente diferente do que era uma escolinha, porque não era pago a escolinha, quando eu montei o projeto. Os meninos iam lá e faziam avaliação. Então elas se juntaram contra o projeto, né? Mas não entenderam a filosofia do projeto nosso. Tanto que uma vez a gente ia trazer o cara do Fluminense e tinha um menino que era a sensação da idade dele aqui em Datuba. Só se falava dele. Pô, fulano é bom, não sei o que, tal, tal. Eu pedi para esse professor da escolinha, falei para ele assim, fulano, deixa o menino vir fazer uma avaliação, deixa ele ser visto. Vamos dar uma oportunidade para ele de ser visto pelo Fluminense e tal. E eu tinha certeza que ele ia ser aprovado. Ele, 2 horas, 2h30, o cara vai estar aqui, tal, tal. Ah, vamos ver, a gente leva, não sei o que lá, tal. Cara, o cara não levou. Hoje, esse mesmo menino, ele mora ali no bairro ele mora no bairro do Remo Zop e tá ali largado Que das idade? praças. Na época ele tinha 15 anos. Nossa. Hoje já tá ali meio que, sabe, abandonado que eu digo assim, realmente vivendo. E assim, é o que eu falo, porque quando a gente fala de futebol, a gente não pode olhar só o atleta. A gente tem que olhar como ser humano, como todo. Sim. O que eu posso fazer para melhorar a vida dele? Eu falo muito no projeto assim, ó. Que eu falava muito assim, ó. Eu sei que ali poucos iam ser jogador de futebol. Mas eu tinha certeza que a maioria daqueles jogadores amanhã ou depois ia ser pai de família. Ia ser um cara trabalhador. Ia ser... Agora, se fosse jogador, ok. Mas muitos desses, nem lembra com quem ele trabalhou. O Hermes trabalhou com muitos jogadores que vingou. Pergunta se ele recebe camisa de time do cara que jogou. Nada. Nenhum Poucos obrigado. que lembram da gente, Não é verdade? Tá Tô brincando. mentindo? É verdade. Então é isso. Mas agora, aquele cara que você trabalha, que você cuida dele como ser humano, amanhã ele vai entender que o futebol não é pra todo mundo. Ele vai entrar numa empresa, vai constituir sua família. Cara, esse cara vai ser grato pra você o resto da vida. É. Porque você ensinou princípios pra ele. Existem princípios do futebol que servem pra vida. Ah, sim. Mas se você não souber trabalhar isso, eu tenho a oportunidade de trabalhar com 30 garotos. Se eu não tiver a capacidade de fazer a diferença na vida de cada um ali, Agregar um pouquinho. agregar um pouquinho que seja, meu... E fora uma coisa também que eu percebo, eu acompanho bastante o Jorge desde o começo, e a relação dos pais com o atleta e com a escola, com a escolinha, a pressão do moleque não jogar, de ficar lá no campo falando, vai, Cara, não sei o quê. se eu falar aqui, eu não sei se o Cláudio era desses pais. Não, o Claudião não. Os caras vão ligar, eu pego esse cara aí. Não é? Porque fica aquela pressão, a mãe ali também, vai pro treinador, fala É assim, bem professor, difícil, é bem por que difícil. meu filho não joga? E às vezes não consegue. Eu costumo falar que às vezes o pai mais atrapalha do que ajuda. É, Claudião?
Fala você. Eu Icó. acho que sim. Você pode ver que tem Ah, que dá um dó. os clubes grandes aqui de São Paulo mesmo, os pais não podem assistir treino. Ah, é verdade. Tem uns treinos que você não entra. Não acompanha os jogos, né? Quando a gente foi pro Red Bull, eu achei que lá também seria assim. Aí eles não. Pode assistir treino e pode assistir jogo, né? Só que, assim, a relação deles principalmente da comissão técnica com os pais é mínima, sabe? Eles só falam Não tem ali muito no contato, grupo, né? não tem muito contato, é só o básico mesmo, sabe? Eles não entram em detalhes. Mas na época que o Jorge jogava em escolinha e quando ele foi pro futsal principalmente, eu percebia que os pais mais atrapalhavam que ajudavam. Até porque eu via que tinha alguns garotos que eu tinha um método que era o seguinte com o Jorge, e tem até mais ou menos até hoje. Ele não sabe onde eu tô assistindo o jogo dele. Até porque eu reparava que tinha garoto que chutava uma bola e olhava pro pai. Ai, Fazia um lance, olhava que o pai, eu ouvia o pecado. pai Esse gritando, é outro reconhecia problema. a voz e tudo, né? Então eu falei, pô, eu não vou atrapalhar. Então eu vou ficar num lugar lá, ele não sabe nem onde eu tô assistindo o jogo, não vou falar nada. E normalmente depois do jogo, ele pequenininho ali, eu respondia o que ele me perguntava. Aí eu dava Tá. uma opinião, tentava acrescentar alguma coisa, né? Aham. Até uma experiência que foi legal foi quando ele foi o segundo ano dele de ADI, a gente ia jogar contra o Corinthians aqui no Adrovânia, ali estava lotado, né? E o técnico foi o João. E o João é um técnico o João é um técnico muito bom, as crianças adoram ele, mas se ele tiver que dar uma bronca, ele vai dar mesmo do jeitão dele, Sim. né? E aí eu já tinha visto, né? Eu peguei, chamei o Jorge, falei, Jorge, vamos conversar aí. Ó, você vai fazer o seu jogo com o João e você tem que entender uma coisa. Se você levar aquela bronca mesmo, aquela fumada mesmo, é porque você é bom. Porque ele não vai tirar de quem não pode entregar para ele. Né? Então, acho que se o treinador te chama a atenção, eu falei, então tá bom. E justamente nesse jogo, a minha sobrinha tava ali, ele chamou o Jorge uma hora no canto e deu-lhe uma fumada. Eu falei, nossa, acho que a moleque não vai conseguir jogar. E por incrível que pareça, ele jogou mais bola ainda, melhorou o jogo dele, que ele tava mal. Né? Então, é aquela coisa, né? O pai tem que entender a função do treinador, como que ele trabalha. Não dá para o treinador só ficar passando a mão na cabeça. Claro. E acontece muito isso, muito. Principalmente nos menores, tá, Gê? Por exemplo, Eu vem meninos de 11, 12 anos assim, e às vezes a gente combina uma coisa no vestiário, fala assim, você marca o lateral, um exemplo. Aí ele tá lá, o pai tá gritando pra ele, tá apoiando do outro lado lá, ele escuta o pai e não escuta o professor. Então assim, mas Imagino. isso é uma questão Isso a que o gente pai vê também muito, né? vai se educando aonde ele está trabalhando. Quando Por exemplo, ele quer, né? Isso, com a gente faz muito isso. A gente conversa em relação a isso. Às vezes a gente combina uma situação e o pai lá fora pede outra, o menino vai escutar o pai. Ainda mais quando for os menores, né? Pequenininho, né? Então, assim, é algo que o pai também vai aprendendo com o tempo, que ele tem que ajudar. Claro, o pai é muito importante. Até pode ele fala isso na palestra, na Vidal fala que é muito importante. Eu acho que acredito ter mais do que qualquer um. Mas, naquele momento, deixa o profissional trabalhar, né? Ele tá ali pro melhor, não só pro filho, mas para todo mundo. Então, deixa aquele momento ali ser dele. Entendeu? A gente fala bastante isso. Mas é verdade. Eu tenho um exemplo próximo de mim, de um pai de um amigo. O filho é atleta, joga, acho que está com 15 ou 16 anos. Mas a família, coloca o cara tão lá em cima que o cara já chega de salto alto. E aí não consegue ficar no clube, não consegue assim, estão pegando no pé dele. Isso sempre aqui. alguma coisa, né? Então a vaidade, é muito grande e atrapalha o atleta. Sim. Uma coisa que o Renato fala muito é que o futebol é momento. Às vezes no momento do sub-11 ali, o Jorge tá melhor que fulano. Passou no 13 e no 14, é o contrário. O Jorge tá no banco e o fulano tá jogando. Sim. Mas os pais teriam que entender esse processo, né? Ele não vai ser jogador ali no sub-11, né? No sub-11 ele é uma criança. Ele vai ser jogador lá no profissional. E é difícil o pai entender esse processo, né? Então é algo que a gente... Eu digo, às vezes o pai atrapalha mais do que ajuda. Na verdade, assim, eu na palestra, Gê, eu foco Eu quero assistir uma palestra sua. Vamos, Você me vou avisa? marcar com o A pessoal gente do vai fazer projeto nossa lá. colada aí. Ah, Gê, quero ir. É muito bacana. Eu falo pra mim assim, ó, né? Mas eu falo assim pro pessoal, se eu tivesse ouvido a minha palestra, a minha carreira,
Cara, Ele porque, vai deslanchar. porque assim, é que na verdade assim, As experiências vai deixando. outro dia eu falei com o cara assim, falei, meu, se eu soubesse disso antes, quando eu jogar, eu fiz um curso de psicologia do esporte, né? Aí eu falei pro João, falei, João, se eu soubesse disso na época que eu jogasse, cara. Aí ele falou, mas agora já passou. A família é muito importante, porque é a família que mais influencia o filho. Que é justamente isso que o Emerson tá falando. Pô, não tem como o menino tá jogando e a criança não ouvir o pai e não obedecer. Até porque depois ele vai embora com o pai. Então ele obedece ali pra não ter que ouvir no carro depois. Não, isso que eu falar, imagina. Né? E aí, A chamada, e aí- a pressão. E aí tem uma coisa que o Emerson falou, e a gente sempre fala, é que assim, que a família não entende. A família não entende. Eu falo também que a maioria atrapalha. Mas a família não entende que aquele ambiente do futebol do filho é o trabalho dele. E não o trabalho do pai. Sim. Né? Eu falo na palestra e falo, pô, ninguém vê um filho ir lá no trabalho do pai e falar, pai, corta aqui essa madeira desse jeito que corta e fica naquela pressão, tá cortando errado. Não fala isso. Sim. Na verdade, por quê? Porque ele respeita que é o trabalho do pai. E a família precisa entender que aquele é o ambiente do filho. E muitas vezes acabam prejudicando dessa forma. Vou dar um exemplo, bem rápido, tá? Na época do projeto, eu não deixava falar palavrão. A gente trabalhava com meninos de 9 a 17 anos. E no projeto não podia falar palavrão, né? Mas algum menino soltou um palavrão lá, porque parou o treino, paga 10 polichinelo, flexão, não podia falar palavrão. Porque eu penso, Gê, que na formação não tem necessidade de falar palavrão. Independente se tá no campo lá ou não, na base. Porque quem fala palavrão incita a violência. Sim. Na base. A profissional é outra coisa, o menino já tá formado, tal, aquela outra coisa, né? Mas isso é um pensamento meu, tá? E aí eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Mas o que acontece? Aí não podia falar palavrão e tal, e nós fizemos uma parceria com o Primavera no Sub-15, Sub-17 e fomos disputar um jogo contra o Ituano, né? E 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, me chega um pai com um copo de chopp desse tamanho, logo cedo, xingando os meninos do Ituano, falando palavrão e não sei o que, ppp, papapá e tal. Deus. Pô, 9 horas da manhã. Tá, beleza. Eu olhei quem era o pai e tal. E eu vou encurtando. Aí na semana eu reúno essa categoria e falo assim, ó, a partir de hoje, se o atleta estiver jogando, o pai estiver na arquibancada falando palavrão, o menino vai pro banco. Se o menino estiver no banco, o pai estiver falando palavrão, o menino vai ser convocado. E se continuar, o menino tá fora do projeto. Independente de quem seja. O 10 e a faixa, né? Sim. Era assim que a gente trabalhava. Independente de quem seja. Nossa, que legal. Aí o que acontece, Gê? O recado chegou pro pai. Só que o pai dava 2 do Claudião. E aí começou a me perseguir atrás de mim, né? E eu Nossa. cortando o caminho, não sei o que lá, tal. Teve um dia que eu bati de frente e falei, ó, vamos conversar. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Aí, a hora que nós fomos sentar na arquibancada, assim, o pai falou assim pra mim, você tem que entender que a gente é torcedor. Aí eu nem sentei, né? Porque eu falei assim, não, primeiro o senhor é pai. Sim. Primeiro o senhor educa, primeiro o senhor dá exemplo, né? Isso é o seu papel. Agora que o senhor vai torcer pro seu filho, eu não tenho dúvida. Tá para nascer um pai que não vai torcer pro melhor do filho, né? Aí ele falou, não, então eu tô atrapalhando meu filho. Tá, porque se a gente tem uma metodologia de não falar palavrão lá, como que vocês pais vão, como exemplo, vão falar palavrão? E onde fica a minha cara, né? Não, então não vou ouvir mais. Eu falei, não, pelo contrário, a gente é um projeto que a gente quer agregar a família. Sim. Por quê? Porque seu filho vai no Palmeiras, seu filho vai na Portuguesa, seu filho vai em qualquer outro time, sabe o que eles vão fazer com seu filho? Eles vão abrir o portão, seu filho vai entrar, eles vão fechar o portão, você não sabe nem quem tá trabalhando com seu filho. Você sabia que hoje no futebol existe um número muito alto de pedofilia? Na base? Sim. Isso eu falando com ele. Sim. Entendeu? Então hoje aqui você precisa saber quem tá com seu filho. Porque às vezes seu filho passa muito mais tempo com a gente Com do que certeza. mesmo com vocês. Sim. E consequentemente, nós também estamos corroborando, né, digamos Sim. assim, com o caráter do seu filho. Com E certeza. você precisa ver se bate. Se a gente tem a mesma mesmos afinidade valores, né? e os mesmos valores, né, Gê? Sim. Sim. Não, então eu vou melhorar, não sei o que lá, tal. Eu falei, beleza. Só que não contente, o que eu faço? Eu volto nos atletas. Reúno os atletas e falo assim, rapaziada, qual que é o intuito do projeto aqui? É indicar jogadores, é vender jogadores, não é isso? Vamos supor que o Juninho, que era o gestor do Ituano na época, me ligue. Fala, Vidal, pô, gostei daquele jogador seu. Como que a gente faz pra trazer pra cá? Eu falo, Juninho, o que você quiser a gente faz. Vai de vez, vai vendido, vai com passe estipulado, vai emprestado, o que você quiser a gente faz. Porque o intuito do projeto é esse. Só que, Juninho, eu tenho uma informação aqui que eu não posso deixar de te dar. Cara, lembra aquele pai que tava na arquibancada Nossa. gritando, falando palavrão? É o Olha pai isso. dele. Então. Aí eu pergunto pros meninos, fala, você acha que o Juninho, a maneira com que Vai ele levar o trabalha, menino? vai querer levar o menino? Não. É um problema, não é verdade? Então Comportamental. assim, eu vou falar que o pai não quer ajudar? O pai quer ajudar, mas ele não sabe às vezes forma Como ajudar? Acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando.
Fala um pouquinho sobre disciplina supera o talento? Ou a falta de disciplina atrapalha o talento? Vidal? Posso falar? Vai, começa. Cara, é que assim, antigamente o talento superava tudo. Né? A gente vê o Garrincha lá. O Garrincha tinha Nossa. um problema cognitivo lá e, né, teve Verdade. a prova lá e foi. Mas por quê? Porque ele era talentoso. Hoje, só o talento não consegue. Não segura, né? Não segura. Então o que a gente vê hoje? Aquele cara que tem um talento menor, mas é disciplinado, é um cara que não desiste, é um cara resiliente, né? Porque assim, às vezes o cara, ele acha que ele tem um talento, pô, então eu preciso treinar menos, eu posso treinar menos, eu não preciso, né? Então hoje, só o talento, por si só, não chega. E aí acaba atrapalhando. Na época que era do Romário, ele era só talento, né? Porque Talento disciplina ele não puro, tinha, né? Não tinha. Então, hoje não vinga. Nessa época ele já não Nessa jogava. época, não. Queria até acrescentar, eu fiz um curso da federação e eles falaram isso. O futebol foi mudando de acordo com os pilares que a gente coloca no futebol. Ele era principalmente um técnico, né, lá atrás, onde a técnica sobressaía. Sim. Depois entrou a parte física, começou a sobressair a parte física. Aí como é que fazia para acabar com a parte física? Entrou a parte tática. Começou a entrar a parte tática para acabar com a parte física. E hoje, o que conta muito é a parte psicológica, que é o que eles acham que é o pilar que mais conta hoje. Mental, né? É o mental. Porque se você tem um mental forte, você consegue melhorar o seu rendimento no esporte. Agora, se tiver só talento, vai ficar lá atrás, na parte técnica. Né? Então, você tem que ter a intensidade da parte física, você tem que ter a disciplina da parte tática e você tem que ter o controle emocional da parte psicológica. Então, o futebol ele foi evoluindo, que está numa fase que, se você não tiver esses quatro pilares bem equilibrados, vai ser muito difícil você chegar e você jogar. Quer complementar, Claudio? Assim, rapidinho do Cláudio. Imagina. Até uma coisa para ficar até mais clara de entender o que o Hermes está falando, que às vezes tem muitas pessoas que não pode não estar compreendendo. É assim, é simples. Na hora do pênalti, cara, você teve bem fisicamente, você teve bem taticamente, você teve bem fisicamente, mas e mentalmente? E às vezes você não foi bem no jogo. Você não foi, mas se você estiver bem mentalmente, você tem faz. tranquilidade para fazer o pênalti. Então, assim, numa situação simplória, né, digamos assim, é isso. Então, assim, se você não tiver essas quatro vertentes, como o Hermes falou, equilibrada, mas hoje sim tem se batido muito. E até No porque, assim, emocional, nós estamos psicológico. vindo numa situação de pós-pandemia. Sim. Eu tenho visto aí na rua, o povo tá louco. As pessoas estão com a paciência bem curta. Isso em todos os aspectos. Imagine numa criança. E aí, já estendendo até um pouco mais do que o Hermes falou, se você pega uma criança que está aprendendo e erra, e você vê um pai, o pai cobra como se ele fosse um atleta profissional. Um adulto. Só que se a gente olhar no profissional, eles também erram. Sim. Por que uma criança na base não pode errar? Uhum. Que está aprendendo. E o erro faz parte, Dali né? eu tenho que errar bastante. E o erro Tá faz ali pra parte. isso, tá ali pra errar e tá, aprender. Desculpa, Claudião. E aí? Não, tranquilo. Não, o que ele falou aí, eu acho que o mental é fundamental mesmo, né? Até a gente se ouve falar muito que muita gente vai para a Europa, não consegue ficar, não é pelo futebol, pela capacidade que tem de jogar, é pela força mental mesmo, né? E, inclusive, eu já ouvi falar muito que as pessoas mais novas, assim, que vão em idade de base para a Europa, o que eles mais testam é a força mental do garoto, pondo até em situações assim que ele se sente injustiçado de uma certa forma, para ver até onde ele suporta, para ver se serve para jogar na Europa, né? Como a gente estava falando de diferença de Sim. Europa e futebol sul-americano. Imagina a pressão né? emocional, né? Então É muito eles grande. testam muito a questão da força mental mesmo, né? Gente, a pergunta final aqui, ó. Quais os principais desafios futuros para a formação de jogadores de futebol no Brasil? Eu acho que seria isso, a gente conseguir equilibrar esses pilares, né? Conseguir fazer com que isso seja colocado em prática, né? Porque um desses aí tá abaixo, um desses pilares tá abaixo, acaba que o atleta tem muita dificuldade de chegar lá em cima, né? Eu acho que esse seria o principal desafio hoje. E também, assim, muitos atletas, antigamente,
não tinham essa tecnologia, esse estudo que tem do futebol hoje. Até por isso tinham. Verdade, né? Hoje em dia, a gente abre o computador, a gente procura, a gente acha, a gente lê, a gente estuda. Sim. E o futebol, queira ou não queira, é uma matéria, algo que você pode buscar conhecimento. Então eu acho que é algo que a gente tem que fazer, buscar conhecimento para agregar para os atletas e até para a gente também. Legal. E aí, Claudio? Pra mim, eu acho que de tudo que o Emerson falou aí, o futebol não pode perder a capacidade de inclusão dele, né? Que entra até aquilo que a gente falou do futebol estar elitizado e tal. Sim. Eu acho que uma coisa que precisava rever na base hoje era essa coisa da inclusão, eu acho. Porque eu gosto de ficar observando, sabe? Então, principalmente esses últimos 2 anos que eu comecei a acompanhar o Jorge nesses campeonatos aí, paulista e tal, eu comecei a perceber que assim, elitizou o negócio. Né? E eu acho que o futebol precisava rever os clubes de tentar ter um processo de inclusão melhor das camadas mais pobres, assim. Né? Tem muita molecada que joga muita bola ali. Sim. Eles têm a oportunidade de se manter. Vai não a parar na oportunidade só metade, de né? entrar, né? É. Porque às vezes o moleque vai lá, faz uma avaliação, passa e entra, mas não consegue manter. Né? Então acho que isso aí deveria repensar no futebol. Você, Vidal? Cara, esse tempo atrás eu fui até num fórum e eles falaram um pouco desse assunto assim, sabe? Das dificuldades que nós vamos enfrentar. E uma das dificuldades que foi falado lá foi de manter o atleta focado. Justamente por causa dessa tecnologia, existem muitas coisas que fazem com que tire o foco dele. Né? Eu vejo muito em relação a isso, que às vezes o atleta também entra assim cara, e ele próprio perde o foco. Né? Aí a gente vai citar aqui N fatores, né? Sim. Um amigo que companhia que não tem a mesma ideia, não tem o mesmo sonho, não compartilha do mesmo sonho. Cara, o que esse cara faz? De final de semana ele vai para um barzinho, ele vai para uma baladinha, ele, né, começa com aquelas coisinhas de namoradinha. Cara, isso tudo, para tudo tem um tempo, né? Sim. E aquilo que você não faz no tempo certo, depois fica muito mais dolorido fazer, né? Então, quando a gente fala assim da dificuldade, celular, internet, as crianças, às vezes, o treinador tá passando alguma informação, o outro tá conversando com o outro, e daqui a pouco, porque assim, o futebol é muita repetição, né, Emerson? É todo dia, praticamente, você tendo que buscar o conhecimento, 2 horas da tarde, tendo que treinar debaixo do sol, de chuva, tendo que fazer aquela coisa e tal, e na verdade, o resultado, ele demora para vir. É diferente do momento que nós estamos vivendo hoje, que a criança vai lá no Google e fala assim, mas o que é um podcast? Ele vai lá, põe lá e explica tudo. Né? Então, assim, você vai treinar muito, você vai jogar muito e você vai ter pouco resultado. Principalmente financeiro. Porque o financeiro só vai vir anos depois, não é verdade? Então, assim, você conseguir manter esse atleta focado no sonho dele é muito difícil, porque o Emerson tá aqui, pode falar, o próprio Jorge tem encontrado aí, às vezes o pai sonha mais que o filho, né? O pai quer mais que o filho, né? Então, porque assim, o filho o filho teve um revés, teve uma frustração, muitas vezes ele não quer ir mais. Sim. Né? Já desanima um pouco, né? Então, assim, é manter aquele menino focado, aquele menino sempre em nível de intensidade alta para buscar o sonho dele. Eu acho que isso aí vai ser um dos maiores das maiores dificuldades. As distrações, né? As distrações, É, porque... e hoje tem muito, né? Muito. Olha, hoje tem jogos eletrônicos que você cansa menos, que tá bombando. Sim, verdade. Você tá atrás de um computador, que ele já adora um computador, e isso aí tem, né? Então, assim, pô, eu tenho que cansar, tem que ir no sol, tem que não sei o quê. A gente, eu tava até vendo isso no podcast do Edmilson, ele mesmo fala que antigamente, ele acha que a tecnologia ajudou muito o esporte, mas atrapalhou muito. Porque antigamente a gente não tinha um celular, então o que a gente ia fazer? Ia jogar bola. A gente ia jogar um vôlei, jogar um basquete. Sim. Hoje em dia, o menino fica ali na frente do celular, do computador e não pratica nada. É. Então é difícil ele manter o foco nisso, ter essa concentração e essa meta. Agora não, ele vai lá e brinca, joga o videogame, joga o computador e acaba que não foca no objetivo, né, no sonho. Verdade. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Quer complementar, Claudio? Complementando o que ele falou aí eu acho que também os pais às vezes têm culpa. Porque, assim, tem muito pai, quando a criança é pequenininha assim, ele não quer ir para um parque, para uma... Mas o Jorge sempre ele bater se uma exercita bola bastante, com a criança, brincar com ela. Ele acha mais fácil dar
videogame, um celular, e ele também fica lá, fica de deitadão, boa. tranquilo, né? Então os pais também têm que... Uma parcela aí, Principalmente esporte, acho que tem que vir da família, lá, desde cedo já motivar, querer que a criança pratique esporte, que seja futebol, vôlei, basquete, qualquer esporte, né? Tem que motivar. Legal. A gente tá chegando ao finalzinho aqui, queria que você deixasse uma mensagem para os futuros jogadores, família, para os pais. Que dica que vocês poderiam deixar aqui para quem está nos assistindo? Eu acho que esse final aí ficou bem importante, né? Do foco, da concentração e do sonho, né? Tenha o sonho, insista, lute, se abdique de distrações para buscar o que quer, entendeu? Eu acho que esse é o principal aí que eu peço, né? E que eu dou como orientação. Né? Claudião. Eu gosto de falar para os pais, né? Sim, eu acho que no caso dos pais tá sempre apoiando, motivando, né? E fazer que a criança tenha alegria em jogar bola, principalmente nessa fase, né? Sim. Que ela brinque de bola, né? Não que ela fica ali sob pressão, cobrança, né? Então acho que os pais têm que relaxar, ficar de boa e deixar a criançada brincar de bola. Curtir, né? Vidal. Gê, na verdade eu quero agradecer, né, a oportunidade. Eu que agradeço vocês estarem aqui, que é um tema que eu Se adoro. tem uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, né? Pode estar 1, 2, 3, mas falar de futebol, trocar experiência pra mim, é maravilhoso. Eu até assustei quando você me fez o convite, né, do assunto, né? Você falou assim, ué, tá louca? Você nem sabia que eu gostava de futebol, né, Vidal? Eu sabia que torcia pro Flamengo por causa do Marcos, né? Mas verdade. assim, mas muito bacana, queria agradecer. Cara, a mensagem que eu deixo tanto para a família como para os pais, quanto para as crianças, realmente o que o Hermes falou, acreditar no sonho, né? Quando eu falo da palestra, muitas vezes eu falo a realidade, por isso que chama Futebol Sem Maquiagem. Sim. E eu começo a palestra e falo assim, não tô aqui para matar o sonho de ninguém, eu tô aqui para preparar vocês, para que de certa forma vocês consigam aumentar a chance de vocês, as possibilidades de vocês, né? Sim. Porque eu falo assim, eu dou até um exemplo, eu falo assim, o exército americano, quando ia invadir o Vietnã, eles estudavam o território, estudavam o exército inimigo, para quê? Para quando chegasse lá não ser surpreendido, né? Então isso tudo que a gente tem falado aqui, esse tipo de experiência, às vezes, ela é muito boa, porque assim, eu não preciso às vezes passar para aprender. Eu posso aprender com a experiência do Hermes, como exemplo, né? com a experiência Sim. do Jorge, Sim. entendeu? Só que assim, às vezes a gente fica meio que com medo de falar, mas e aí, quando você tava lá naquele time, ô Jorge, como que é lá no Red Bull? O próprio amiguinho dele que talvez esteja no Primavera. Sim. Então assim, foque no sonho, né? O sonho é o que move o ser humano, né? Sim. E as famílias sejam um ponto de apoio e não de cobrança. Existe no Brasil um número muito alto de crianças com síndrome de burnout. O que é isso? Nossa. Crianças que abandonam o esporte por cobranças, né? Então assim, ele olha um futebol na televisão e quando vem pra realidade, opa, mas cadê aquele futebol que era alegre, que era feliz? Só tem cobrança, só tem xingo, só tem isso? Pô, eu não quero Desiste, isso. né? E aí com 15, com 16 anos, acaba desistindo do futebol. Cara, é mais agradecer mesmo a oportunidade. Dar microfone pra palestrante, sabe como é que é. E, pô, parabéns pelo podcast aí. Eu que agradeço você, Claudião, que tá aqui na hora da lida aí, tá aqui batendo papo de futebol. O Emerson também, obrigado. Agradeço, muito obrigado, Gê. Obrigada ao patrocinador, ao Espaço Reinvente-se, na rua Paul Harris, 494, Office Center, Cidade Nova. E eu tenho certeza que essa mensagem será passada para os familiares, para os educadores, para os esportistas, para os atletas, para os familiares, né? Realmente da importância que é investir no futebol de base, de orientar o atleta, né? De educar realmente, não só o atleta, mas os familiares, né? Obrigado mais uma vez a vocês. E para você, que eu tenho certeza que assistiu e gostou, até o próximo G Beleza Podcast.